Existem coisas que você só vai enxergar quando tiver um encontro com a sua vulnerabilidade. Então abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje, porque eu tenho certeza que essa dopamina é uma resposta de Deus para a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Chegamos à sexta-feira. Você está preparada para a nossa última dopamina desta semana? Essa semana passou muito rápido, uma semana abençoada, produtiva. Espero que para você tenha sido uma semana extremamente abençoada, conquistadora e que você tenha muitos testemunhos para contar. Mas se você passou por uma semana difícil, tá complicado, você não tá conseguindo entender nada do que tá acontecendo com a sua vida, olha, posso te dizer uma coisa? O Senhor tem algo para você através dessa dopamina. Eu tenho certeza que aquilo que você não está entendendo, compreendendo, o Senhor vai falar com você hoje para que você aprenda a compreender o que Ele está operando na sua vida. Mas antes, é claro, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigas para que mais pessoas sejam alcançadas e com isso a nossa dopamina crescer, a nossa comunidade de conquistadoras também. Então eu conto com você. Também curte e comente esse vídeo para que você tenha essa interação e a plataforma entenda que esse vídeo é relevante. Eu leio cada comentário e sempre que possível estou respondendo, lendo e compartilhando ali com vocês também o que eu penso. E tem sido lindo ler cada comentário, ver que vocês têm aprendido, que tem transformado a vida de vocês e como é gratificante poder ser um canal de Deus para a sua vida. Então, faça isso e interaja para que cada vez mais o nosso projeto aqui cresça e ganhe essa proporção tão linda que tem ganhado. E obviamente, você já sabe, né? Se você é nova por aqui, e como todo canal a gente sempre fala, mas não é clichê, é realidade. Se inscreva nesse canal, habilita o sino de notificações, porque eu tenho certeza que ser inscrita nesse canal vai mudar a tua vida. Por quê? Porque de segunda a sexta-feira nós temos as nossas dopaminas aqui. E esse é o nosso tempo de devocional, onde todos os dias você tem um contato com a palavra do Senhor. E aos sábados nós temos o nosso ponto de acesso, que é um estudo bíblico. Inclusive, amanhã vamos dar continuidade ao estudo do Monte, né? O Sermão do Monte, que tem sido uma bênção aprender junto com vocês e com o Diego, meu esposo. Então prepare o seu coração, já põe na sua agenda para você não perder esse nosso encontro. E se você ainda não se inscreveu para saber mais sobre a mentoria Seja uma Conquistadora, ainda dá tempo, pelo menos eu acho, né? Se o link estiver disponível aqui, é porque você ainda pode se inscrever para saber mais. Essa mentoria ela vai ser feita em grupo, é um grupo que não pode ser muito grande, tem que ser um grupo pequeno, pessoas específicas, para que eu possa trabalhar de maneira profunda com vocês. E esse grupo vai ser para desenvolver você de maneira acelerada, para que você possa se posicionar como uma verdadeira conquistadora através da sua imagem, do seu comportamento e também desenvolver você no espiritual. Então, se você está buscando uma transformação de dentro para fora, onde combina as 3 esferas da nossa vida, que é o corpo, alma e espírito, essa mentoria é para você. Então não perca tempo, vem fazer comigo essa mentoria. Eu normalmente faço ela somente individual, mas especificamente esse mês o Senhor tocou no meu coração para fazer algo diferente e também um experimento, né? Para ver se vocês vão valorizar essa oportunidade. Então, se você tem esse desejo, já conhece o meu trabalho, me segue já nas redes sociais, sabe o quanto eu tenho ajudado mulheres, e se você quer realmente ser uma delas que eu ajudo, que eu apoio e que eu impulsiono, não perca a oportunidade. É só clicar no link aqui e se inscrever que eu entro em contato com você. Combinado? Agora vamos para a nossa dopamina de hoje, porque eu tenho certeza, como eu já falei e eu reforço, o Senhor vai falar com você hoje. Então já pega a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ler uma passagem que é conhecidíssima. E essa passagem ela traz muitas lições para nós. Mas hoje eu vou extrair apenas uma lição que para mim já é o suficiente para o nosso dia hoje, para a gente fechar essa semana com chave de ouro. Então vamos ler juntas alguns versículos deste capítulo. Nós vamos ver do verso 1 ao 9 e depois nós vamos ler do 17 ao 19. Combinado? Então vamos ler juntas? A palavra do Senhor diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco,
de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, né, o caminho aqui é o propósito, né, do evangelho, que seguisse a Jesus, continuando o texto, pudesse levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Agora nós vamos ver do verso 17 ao 19 que diz assim: Então Ananias foi e entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Bom, esse texto traz para a gente a narrativa tão conhecida da conversão de Saulo, conhecido como Paulo. Saulo aqui, ele era conhecido como um grande perseguidor da igreja. Ele fazia a tarefa de tentar exterminar os cristãos que seguiam Jesus. E ele era tão devoto e tão dedicado ao seu projeto que ele era muito obstinado a ponto de pedir cartas de liberação para que ele pudesse matar todo cristão que encontrasse no meio do caminho. E ele foi em direção a Damasco, que era o seu objetivo, acabar com os cristãos lá. E no caminho, então, Jesus o encontra de uma maneira onde ele não consegue reagir. Ele fica extremamente paralisado ali porque ele não consegue enxergar nada. Literalmente uma luz extraordinária brilha a ponto de cegá-lo e ele não consegue entender o que está acontecendo, ele apenas ouve a voz. Os seus discípulos, as pessoas que andavam com ele, também ouviram a voz, mas não conseguiam ver nada e, consequentemente, daquele dia em diante, a vida de Saulo mudou completamente. Aqui nessa passagem, como eu já mencionei, nós vamos ver a ênfase da transformação, que Saulo tem ali a ponto dele ter que mudar todo o estilo de vida após esse encontro. E o que me chama a atenção e o que eu quero compartilhar com você é justamente o que eu falei no início dessa dopamina. Existem coisas que você hoje não consegue entender ou enxergar porque hoje você não encontrou ainda o seu ponto de vulnerabilidade. Entenda o que eu quero dizer, eu não estou falando daquilo que te machuca, daquilo que te deixa triste, não é essa vulnerabilidade que eu estou falando. Eu estou falando do ponto de vulnerabilidade onde você não age mais e apenas Deus tem um controle e um domínio total da sua vida. Quando Paulo, aqui no caso Saulo ainda, mais conhecido como Saulo neste momento, ele tem esse encontro com Jesus, ele tem que criar uma estratégia que possa paralisar Paulo. Porque ele estava tão obstinado com a sua missão que se apenas ouvisse alguém falar, ele não daria créditos. Pelo contrário, ele sendo ali totalmente obstinado para matar todos os cristãos, ele não daria nem voz para ouvir a voz de Deus. Então Jesus ele teve que usar uma estratégia de paralisar com uma grande luz, com uma luz tão intensa que pudesse realmente impedi-lo de avançar. E ali, então, Paulo, no caso aqui, Saulo, é difícil, gente? Fala Saulo, Paulo, mas é a mesma pessoa, O nome sempre foi Saulo por conta dos judeus, mas Paulo por conta dos gentios, Que ele sempre tinha esse nome romano também. Então, por isso que a gente conhece nos dois lados, mas eu vou fixar aqui no Paulo para ficar mais fácil, pode ser? Então, vamos lá. Paulo, então, aqui, neste momento, ele estava literalmente paralisado. Ele não podia fazer nada, porque aquilo que ele tinha forças para fazer
não tinha mais, porque agora ele não enxergava nada, ele estava impossibilitado de fazer qualquer coisa, e foi quando ele ficou paralisado diante de uma situação que ele não tinha controle, foi quando ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. E agora eu quero trazer isso para as nossas vidas. Quantas coisas hoje a gente não tem conseguido ouvir a voz de Jesus, porque nós estamos tão obstinadas com as nossas ações, com os nossos projetos, com as nossas coisas, que a gente não consegue dar ouvidos e escutar aquilo que ele está falando comigo e com você. Eu tenho certeza que Paulo, em outros momentos, ele já tinha tido a oportunidade de ouvir Jesus falar. Mas ele estava tão cego pela vontade de fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que fazer, que ele não conseguia dar ouvidos a mais nada a não ser a missão que ele carregava. Então Jesus precisou intervir, colocar ele numa posição de vulnerabilidade, onde ele não tinha como reagir, para que ele pudesse ouvir a sua voz. Então isso nos mostra que existem coisas que Deus permite que aconteçam na sua vida, que tornam você vulnerável, que faz você perder todas as forças, que faz você não saber nem como reagir, que faz você literalmente ficar de mãos atadas, para que você consiga ouvir a voz dele, para que você paralise e consiga prestar atenção no que ele está te falando. Então, se algo está acontecendo na sua vida hoje, que você não está entendendo, que está tudo de ponta cabeça, parece que tudo estava dando tudo certo, tudo estava caminhando perfeitamente, de repente tudo virou de cabeça para baixo e você perdeu o controle, você não tem mais domínio de nada e você se sente perdida por conta disso. A orientação que Deus está te falando hoje foi permissão para que você pudesse ouvir a voz dele. Saulo precisou ficar cego para que ele pudesse ouvir a voz de Jesus. Será que hoje você precisa ficar cega? Será que precisa acontecer uma situação que faça você ficar paralisada a ponto de não conseguir avançar sozinha para que você consiga ouvir a voz de Deus? Tem coisas que Deus ele não quer fazer comigo e com você. Tem coisas que Deus não quer, não está no plano dele que aconteça nas nossas vidas. Mas tem coisas que ele acaba permitindo, porque ele vê que nós estamos tão obstinadas a viver do nosso jeito, da nossa forma, que ele vai lá e ele tem que permitir que coisas drásticas aconteçam para a gente acordar. Eu tenho certeza que para Deus, no caso aqui para Jesus, não era necessário cegar Paulo, se ele tivesse um coração ensinável, de forma rápida, mas não era. Então, para que não houvesse mais problemas, e ele pudesse usar a vida de Paulo para transformar a vida de outras pessoas, ele precisou agir de uma maneira radical para que ele pudesse ser despertado e verdadeiramente enxergar. É interessante que Paulo achou que enxergava tudo, ele achou que via tudo, ele achou que estava entendendo tudo, mas a verdade é que ele estava ceguinho. É aquela pessoa que vê, mas não vê. Tem os olhos físicos, mas não tem os olhos espirituais. E era o que acontecia com Paulo. Ele tinha a visão física, mas não tinha a visão espiritual. Então Deus ele vai lá, permite que ele fique sem a visão física para que a visão espiritual venha. Tem momentos que Deus permite que a sua vida fique literalmente escura, dentro de um túnel onde você não enxerga nada, para que a sua visão pare de ser física e comece a ser espiritual. Você está conseguindo entender a mensagem que Deus está colocando na sua vida hoje? Então, se hoje você tem visto a sua vida nesse breu, nesse escuro, ou até nessa luz que está ofuscando, que você não consegue enxergar mais nada, está doendo os teus olhos, porque a luz é tão intensa de preocupação, aquela intensidade que chega a deixar você angustiada. Se tem pesado para você, permita que essa visão seja trocada. Troque a visão do físico pela visão espiritual. Então, aqui nós vemos Paulo sendo cego. Ficou cego porque Jesus precisava tratar Paulo na sua essência. Transformar a história dele na essência. Consegue entender? Então, se você, em algum momento, olha para a tua vida e não consegue entender o que está acontecendo,
acalme o teu coração. O Senhor, Ele tem propósito nisso. Mesmo que seja aparentemente para te enfraquecer, mas essa fraqueza é para que Ele aperfeiçoe a graça dele sobre você. É por isso que Paulo declara, quando sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Consegue entender? O poder do Senhor se aperfeiçoa quando você é vulnerável. Quando você para de ser a forte, aquela que sabe tudo, aquela que domina tudo, aquela que tem resposta para tudo. Tem horas que Deus vai permitir que você não tenha resposta para nada, que você não saiba nada, que você esteja perdida, para que de fato você possa ser encontrada. Para que de fato você abra o teu coração para esse encontro verdadeiro com Ele. Eu quero deixar para você 3 lições para você guardar e refletir hoje. A primeira delas é: existem coisas desconfortáveis que Deus permite você passar, porque o foco é você abrir os teus olhos em meio à sua vulnerabilidade. Tá doendo? Tá desconfortável? Deus está permitindo isso, para que os seus olhos se abram diante dessa vulnerabilidade, para que você possa ver Cristo e não você mesma. Porque enquanto você estiver com a sua força do braço, você vai ser imparável. Quando nós olhamos aqui para o contexto, né? Saulo, ele era imparável. Ele queria matar todos os cristãos. Ele tinha tudo muito bem claro que ele tinha que fazer. Ele não tinha piedade, ele era impiedoso. Ele tratava as pessoas assim, da maneira que ele achava que tinha que tratar. Então ele era literalmente irreversível, inflexível, duro, difícil. Então Jesus teve uma forma de tratá-lo. Colocou ele numa posição vulnerável, onde nem ele mesmo conseguia andar sozinho. Que nós vemos aqui na história que os próprios discípulos que estavam com ele, as pessoas que estavam com ele, tiveram que levá-lo pela mão até Damasco, porque ele não enxergava nada. Olha só, um homem forte, um homem poderoso, autoritário, agora estava sendo carregado pela mão. É difícil, mas Deus permite o encontro com a nossa vulnerabilidade. Eu passei por esse processo. Quando eu leio esse texto, eu paro para refletir muito na minha vida. E Deus me permitiu ir para esse lugar, onde a Stephanie se viu como Paulo, cega, sem visão alguma. E Deus tirou, de fato, a minha visão, para que a minha visão carnal morresse e com isso nascesse a visão espiritual. Dói, mas vale a pena. Porque depois você começa a discernir não só as coisas no espírito, mas as coisas na carne também. Porque quem é espiritual discerne todas as coisas, não só as coisas espirituais. Mas quem é carnal só discerne coisas da carne. Enquanto Saulo era carnal, ele só via as coisas da carne, do homem. Mas quando ele se tornou espiritual, ele entendia as coisas da carne e discernia as coisas no espírito. Olha que maravilhoso. Mas para isso o encontro com a vulnerabilidade é necessário. A segunda lição é: as escamas de Saulo só caíram quando ele aceitou ajuda. Olha que interessante, a gente vê no verso 17, na verdade no 18, logo depois que Ananias toca nos olhos de Saulo e cura Saulo, olha só o que está escrito no verso 18. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos. Escamas que prendiam a visão, caem. Sabe, as escamas, muitas pessoas estão andando com a visão da carne e cheia de escamas para a visão do espírito, que não consegue discernir um palmo na sua frente. O problema tá ali, ó, tá quase caindo no problema, mas não consegue ver nada. É tão cega espiritualmente que cai como um patinho na armadilha de Satanás. Está sendo usada como ferramenta nas mãos de Satanás e não está enxergando nada. E é muitas pessoas que estão vivendo assim. São muitas pessoas. Mas o Senhor, Ele tem despertado uma geração de pessoas que estão deixando as suas escamas caírem por aceitarem ajuda. Talvez as suas escamas ainda estejam aí,
Talvez você não esteja entendendo nada, porque você precisa aceitar ajuda para que as escamas caiam. Paulo, ele precisou aceitar a ajuda de Ananias, um profeta, um discípulo, na verdade, daquela época. Um discípulo que ele mataria. E agora ele precisava da ajuda daquele que ele iria ferir, para que ele pudesse ter a cura. Olha só as coisas que Deus faz. Deus coloca a gente em um lugar de vulnerabilidade para que a gente aceite a ajuda de pessoas. Porque quando nós somos vulneráveis, nós precisamos pedir ajuda ou aceitar ajuda. Enquanto Paulo achava que ele era poderoso, ele não queria ajuda de ninguém. Mas quando ele se vê numa posição de vulnerabilidade, ele aceita que ore por ele, ele aceita que toquem nos olhos dele, ele aceita receber a cura e as escamas então caem. Suas escamas só vão cair quando você aceitar esse tratamento de Deus e aceitar a ajuda das pessoas que vão te ajudar a tirar essas escamas. Você tem se permitido ser ajudada? Você tem aberto o teu coração para ser acessada para essa transformação? Ou você está, mesmo cega, ainda tentando fazer sozinha? Está tentando se curar sozinha? Não faça isso, conquistadora. Se permita ser ajudada. Eu me permiti ser ajudada e hoje eu estou aqui ajudando outras mulheres. Porque é para isso que nós estamos aqui. Aquilo que eu vivo eu tenho que transbordar na vida do outro. Porque o outro depois vai transbordar na vida de outra. E assim a gente vai vivendo o propósito do reino dos céus. Não é individual, é coletivo. Aceite ajuda. Dê o passo. Aceite pessoas que vão te ajudar a tirar essas escamas. E por fim, tenha mentores. Aceite a ajuda e a orientação deles. Porque nós vamos ver aqui que depois que Paulo é curado, ele vai aceitar ser discipulado por aqueles que ele iria perseguir. Mesmo depois de todo esse processo, a transformação continuou. E ele foi aceitando ajuda e orientação. Ele foi abrindo o coração para ter mentores, pessoas que sabiam orientá-lo na palavra. Então, não é porque as escamas caíram que agora você sabe resolver tudo sozinha. Aceite, continue apegada a pessoas certas, continue trazendo pessoas sábias para perto, aprenda com outras pessoas. Você está percebendo que essa semana o Senhor falou comigo e com você sobre a importância de estarmos no coletivo, de não vivermos só, de aceitarmos ajuda? Olha, presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção, porque o que você precisa não é estar só. O que você precisa é estar perto das pessoas certas. Só que a minha pergunta para você é, depois de ouvir tudo isso ao longo dessa semana, você já deu o seu passo para começar a aceitar ajuda? Para começar a ter essa transformação? Ou você continua no mesmo lugar, do mesmo jeito? Continua se limitando, continua se isolando, ficando sozinha, tentando resolver tudo sozinha? Preste atenção, Deus está falando com você. Deus está falando com você, conquistadora. Agora é a sua vez de se pôr em prática o que você está ouvindo. Então, faça aquilo que você tem aprendido aqui. Busque ajuda, faça a sua parte, esteja disposta. Permita-se passar pelo processo mesmo que doa, porque no final você vai compreender que quem permite passar pelo processo, no final tem um testemunho para contar. Se é isso que você quer viver na sua vida, eu quero convidar você a orar comigo hoje. Senhor, ao final desta dopamina, Senhor, eu quero entregar a vida desta conquistadora que ficou comigo até agora, que ouviu essa palavra, que deixou essa palavra entrar no coração e que, Senhor, essa palavra crie raízes no mais profundo. Que ela possa ter iniciativa, atitude, postura e que ela possa, Senhor, se permitir passar pelo processo mesmo que seja doloroso. Que ela, Senhor, venha a aceitar ajuda e atrair pessoas corretas para a sua vida. Que ela possa ser, Pai, uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que tenha atitude e que não fica de braços cruzados. Pai, que essa palavra que nós aprendemos hoje possa ser como uma bússola de instrução para a vida dessa conquistadora. Assim eu oro e coloco diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras,
guardem essa palavra, pratiquem essa palavra, faça aquilo que tem que ser feito, se inscreva na mentoria, seja uma conquistadora se ainda estiver disponível, para que você tenha essa ajuda que eu tenho falado aqui para vocês. E eu tenho certeza que se você permitir viver esse processo, essa jornada, as coisas vão mudar, porque as suas escamas vão cair. Então, faça a sua parte. E eu te espero amanhã no nosso ponto de acesso às 10 horas e também nas nossas próximas dopaminas por aqui. Um grande beijo, tchau, tchau!